Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do São Paulo, torcedora do Tricolor do Morumbi, tudo bem? Bom, espero que sim, meus amigos, minhas amigas, presumo que sim. Bom, vamos lá. Neste vídeo, gente, eu quero falar com vocês sobre a equipe favorita, né? A equipe favorita, a escalação preferida, favorita dos torcedores do São Paulo, né, que está ganhando aí as redes sociais. Eu quero pontuar aqui essa escalação e ver com vocês se de fato ela tem problema, se ela, por exemplo, tem tudo a ver, se evidentemente ela pode ser a melhor escalação possível. Evidentemente que quando o torcedor aponta que a sua seleção, a gente presume que o torcedor não esteja pensando com a cabeça do técnico Hernan Crespo, mas sim com a sua própria cabeça, com as suas próprias, a partir daquilo que ele acha que a equipe tem que ser formada, evidentemente, né? Se a gente for pensar a partir da cabeça do Crespo, aí algumas questões aqui podem danificar esse projeto de equipe aqui dos torcedores do São Paulo. Antes disso, eu gostaria de falar para você que este vídeo é patrocinado pela 1xBet, que é uma empresa global, né, gente, mundial, internacional de bookmaker, né, gente, que coopera com Liverpool, Barcelona e muitas outras equipes do futebol europeu também. Patrocina muitas competições ao longo do mundo. Nas páginas, né, na página ali da 1xBet você vai encontrar todas as competições de futebol mais importantes do planeta, Champions League, Liga Europa, as eliminatórias, né, que estão acontecendo agora também. Tudo isso você vai encontrar no 1xBet. Campeonatos também pelo Brasil. Né? Hoje, por exemplo, a gente vai ter às 20 horas o Vasco da Gama, né, recebendo, sendo anfitrião em São Januário para o Avaí. É um jogo muito importante para o Vasco. As duas equipes ainda lutam para se aproximar do bloco de cima, né, do G4, né, das equipes da Série B do futebol brasileiro. Então, perder hoje é muito complicado para o Vasco. Não vencer, se empatar, ainda assim o resultado não é dos melhores para o Vasco, porque o Avaí ficaria muito mais à frente do Vasco, né, e o Vascão perderia mais uma oportunidade aí, numa rodada, de se aproximar do bloco de cima. As coisas não estão fáceis para o Vasco, então o Vascão precisaria vencer na data de hoje. Esse jogo está lá na página da 1xBet, né, para você também fazer suas apostas. Se você não é cadastrado, né, cadastre-se na 1xBet, se inscreva lá usando esse código, gente, o 1xJOSA, que está aqui na descrição desse vídeo, que aí você vai, se você depositar, por exemplo, R$50, o valor vai ser dobrado para R$100, né, R$200, R$400, R$300, R$500, R$600, até o valor máximo de $300, meus amigos, né. É interessante também notar que a 1xBet, ela é uma casa de aposta que entrega, né, os ganhos do apostador de uma maneira imediata, né, porque é extremamente confiável. Alguns pontuam, e eu concordo, que é a empresa mais confiável do mundo em termos de casas de aposta. É isso, meus amigos. Vamos falar dessa equipe dos torcedores, né? A equipe dos torcedores, essa lista aí está rodando nas redes sociais, foi parar no clube de membros do meu canal. Forte abraço aos torcedores são paulinos do clube de membros do Josa Novales, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, gente. E torne-se membro aqui também do canal do Josa Novales. Bom, vamos lá então. Essa equipe seria formada, olha, vejam vocês, pelo Volpe, não tem outro. Mãozinha de pipi, de nenenzinho, que não estica, né, gente? Não vai muito longe, não vai, né? Mãozinha, né, gordinha, bonitinha, de nenenzinho, né? Volpe, mãozinha de neném, né, no gol. A linha ali, os torcedores estão falando de uma linha de 4, gente. Com Daniel Alves, o Arboleda, Miranda e o Reinaldo, né? Então, o Daniel Alves, Miranda, Arboleda e Reinaldo. À frente, gente, uma linha de 3, vejam vocês, né? Uma linha de 2, na verdade, com um jogador um pouco mais à frente, né? É uma linha de 3, evidentemente, a gente tá falando aqui de um 4-3-3, mas na prática é uma linha com 2 jogadores e um jogador um pouco mais à frente. Esses 2 jogadores à frente da primeira linha seriam o Gabriel Neves e também o Luan, né? Muito curioso, né? O Luan, e aí o Lisieiro, para esses torcedores, ficaria no banco de reservas, e quem seria o jogador para completar o meio de campo seria o Benítez. Então o meio de campo seria formado por Gabriel Neves, Luan e Benítez, né? Um pouco mais à frente, a linha de ataque sendo formada por quem, gente? Rigoni, Luciano e Calheri, ou seja, todos os jogadores que os torcedores gostam dentro do elenco do São Paulo. Evidentemente que nem todos curtem muito o Reinaldo, mas enfim, não tem outro. O Wellington talvez seja interessante, mas ao gosto dos torcedores, o Reinaldo ainda, nos dias de hoje, cumpre um papel muito mais interessante do que do garoto Wellington, né? Evidentemente que nem todo mundo gosta do Daniel Alves, né, que é muito pouco palatável, né, até em função mesmo de declarações, de posicionamentos, de posturas que ele vem tendo no São Paulo, mas evidentemente o melhor lateral direito que o São Paulo tem neste momento. Não tem como descartar o Daniel Alves, já que ele está no elenco do São Paulo. Não pode ser reserva, evidentemente, de jogadores como Orejuela, que eu acho que está evoluindo, apesar de que o Belmonte andou fazendo uma crítica, né? O Belmonte elogiou todo mundo, até o Volpe, né, na declaração, na entrevista que ele deu para o canal do Arnaldo e Tironi. Elogiou todo mundo, menos o Orejuela. Quando ele está no contexto de elogiar todo mundo, inclusive o Volpe, porque ele não quer apontar erros em nenhum dos seus jogadores. Só que com
Quanto ao Orejuela, ele apontou sim limitações do jogador. Achei isso extremamente complicado. Se era para fazer isso com o jogador, que falasse também de outros atletas. Mas eu acho que o Orejuela até que jogou bem no jogo em que ele foi melhor pelo São Paulo, que ele jogou muita bola, nunca mais ele voltou para jogar. É uma coisa extremamente incompreensível, como muitas coisas são incompreensíveis no tricolor do Morumbi, minha gente. Então vamos lá, dessa primeira linha aí, Dani Alves, Arboleda, Miranda e Reinaldo. Eu acho que o Reinaldo sim pode fazer parte, mas eu acho que o Wellington, neste momento, para mim, é um jogador que joga um pouco mais. Eu respeito o torcedor, porque eu acho que a diferença não é muito grande assim. Essa linha poderia perfeitamente ser composta. A questão não é se um esquema diferente poderia dar certo, né? A gente está aqui pautando o esquema com esses jogadores por parte do torcedor. Então não vou falar de outro esquema não. Eu estou presumindo que o Crespo vai adotar acima da linha de 4, então vamos falar dessa linha de 4, e se é para ser uma linha de 4, ela poderia ser composta assim por Dani Alves, Arboleda, Miranda e Reinaldo. Eu acho, gente, que nesse caso aqui, se é realmente para manter essa linha de 4 aí, com jogadores um pouco mais à frente, o Reinaldo, ele pode sim ser um jogador interessante do ponto de vista mais defensivo, né? E é um jogador que também frequenta o campo de ataque, mas acho que talvez o Léo também poderia ser esse jogador. Eu não vejo assim eu não acho, contudo, que a equipe muda muito com o Reinaldo, o Léo ou o Wellington aqui. Então podemos ficar com o Reinaldo nessa linha de 4 aqui dos torcedores, né? Dos volantes, ali complica um pouquinho. O meio de campo com Gabriel Neves, Luan e Benítez, os torcedores tiraram o Liseiro, que é um jogador que tem evoluído muito no São Paulo. Eu entendo, os torcedores lembram ainda, né, do que fez o Luan naquela equipe do Diniz. Foi um jogador extremamente diferenciado naquela equipe, foi um jogador que cresceu muito, na minha opinião. Contraditoriamente ao que parece, paradoxalmente, ele cresceu muito por causa de um problema que existia no esquema do Diniz, no jogo da equipe do São Paulo, né, que era treinada pelo treneiro, pelo entregador de coletes Diniz, que já foi embora do Santos. Os dirigentes do Santos entenderam que fizeram um erro e deram um chute na bunda dele, e ele já foi embora também da Vila Belmiro, né? Então, o que acontece? Aquela equipe, ela não sabia fazer, por exemplo, a saída limpa do fundo, algo que o Diniz gosta muito de fazer, mas não treina bem as suas equipes para fazer, né? Então, não treina da maneira como deveria. Então, aquela equipe não conseguia fazer esse tipo de saída. Isso acontecia por dois problemas. Primeiro, porque quando você tem uma saída limpa do fundo, você tem que se importar muito com a saída limpa do fundo, ter superioridade numérica na medida do possível, saber ter, por exemplo, linhas de passe, com triangulações, se for o caso, até mesmo para que a bola seja lançada no setor de meio de campo. Ainda assim é importante que você tenha triangulações de jogadores presentes ali, ou abrindo o campo, né, para gerar opção, gerar linha de passe. Para quê? Para despistar o ataque adversário e você poder jogar essa bola, por exemplo, no meio de campo. Então você precisa de uma saída limpa, com triangulações e com muitas linhas de passe sendo criadas. Esse é um ponto. O outro ponto importante é que, quando você tem uma saída limpa, você tem que se importar muito também com o que não está, com o que acontece, evidentemente, naquele setor, que é a primeira linha, que é o primeiro campo, o campo de defesa, mas também com o que acontece ou não acontece lá no setor de ataque, bem mais à frente. O que aconteceu com aquela equipe do Diniz é que a saída não funcionava, sobretudo por quê? Porque além de ter muito pouca opção de linha de passe na saída de bola, a gente não tinha um jogador livre para receber a bola bem mais à frente. Então, quando um jogador poderia fazer a bola longa, né, acionar a equipe lá no ataque através de uma bola longa, ou pelo lado do campo, ou mesmo através de um jogador 9 pivô, né, esse jogador geralmente ele não aparecia, não gerava essa opção. Então o que acontece? A saída não funcionava. Como ela não funcionava, como ela não tinha, por exemplo, energia, como ela não acontecia, então o Luan aparecia para salvar a barra ali do Diniz, do caso, e do São Paulo. Então ele conduzia a bola. Então, como condutor de bola, ele se notabilizou como jogador, o melhor jogador daquele setor, fazendo a condução de bola, e aí salvando muito aquela equipe do São Paulo. Isso fez o jogo do Luan crescer. E por isso, os torcedores têm o Luan na memória como jogador que pode ser importante sim. Mas neste momento o Liseiro está jogando mais que ele, né? E aí talvez, se é para ter esses dois aí, talvez o Liseiro fosse mais interessante do que o Luan. Josa, muda muito? Eu acho que aí no caso está mudando um pouquinho, gente. Porque neste momento o Liseiro está jogando mais do que o Luan. Ele até está marcando mais do que marcava antes. E o Luan, ele não é um marcador muito bom, gente. Ele é um jogador que tem, sim, essa condução, mas ele não tem muito esse trato aí na marcação tão eficiente, até como o Liseiro não tem. Está melhorando agora, mas também não possui esse trato aí, ok? Mas tudo bem, a gente pode colocar, portanto, aqui o Luan, o Liseiro, é a escalação dos torcedores. Vamos deixar, portanto, aqui o Luan, nesse caso aqui, como o jogador, juntamente com quem? Com o Gabriel Neves, que evidentemente não pode ficar fora dessa equipe. A importância do Gabriel Neves é que ele pode também gerar muita marcação pelo setor, mas ele também pode fazer um trabalho até mesmo de associação ali com o Benítez, né, fazendo um passe mais qualificado para o Benítez. Ele pode, por exemplo, São Paulo com o Neves pode adiantar um pouco o Benítez pode jogar muito mais perto da área, né, como se fosse quase ali
É um jogador encostado à área mesmo, né? Se movimentando ali, sobretudo no último terço do campo, como um atacante mesmo, né? Nesse caso, o Gabriel Neves pode também ajudar nesse sentido, porque ele pode se associar com o Benítez, fazendo passes médios e longos, o passe dele é de muita qualidade sim, e acho que aí funcionaria muito bem, né? O Gabriel Neves também é um jogador que pode marcar, ele tem uma recomposição muito boa. O detalhe sobre o Neves, contudo, é que ele vem de uma lesão e depois dessa lesão nunca mais ele conseguiu chegar ao padrão futebolístico que ele apresentava antes. Ele vem apresentando problemas musculares e isso pode, neste momento ao menos, complicar um pouquinho o nível do futebol dele. Esperemos que ele consiga se recuperar no Morumbi. Vamos esquecer que no São Paulo recuperação de jogador é quase uma piada, né? Vamos imaginar que isso de uma hora para outra funcionou muito bem e que o Neves já está inclusive melhorando muito bem e não vai precisar de tanto tratamento ali no refis do São Paulo, porque o refis do São Paulo precisa, gente, ser submetido a um tratamento em algum refis fora do São Paulo, né? Então vamos lá. Mas eu acho que o Neves pode funcionar muito bem, ele não pode ficar realmente de fora dessa equipe. O outro jogador do meio de campo aí, no caso, é o Benítez. O Benítez, a gente está presumindo que o Benítez vai estar muito bem fisicamente, né? Tal, porque ele é de vidro, tocou, pim, quebrou, né? Tocou de novo, pim, quebrou, aí voltou, tá jogando, pim, tocou de novo, quebrou de novo, gente, é impressionante. Aí vai para onde? DM do São Paulo, aí volta quando? Demora muito. Aí tal, aí vai para banco de reservas, aí não entra, aí não joga, enfim, é aquela coisa toda. Presumindo que ele esteja muito bem, a gente tem um Benítez aí também, que é um jogador que tem dificuldade para marcar, evidentemente, né? Ele não marca, ele cria muito, e ele não marca tanto como um jogador poderia fazer naquele setor. Evidentemente que o mais importante é que ele realmente construa jogo do que ficar marcando. Só que a gente tem à frente dele jogadores que dão muitas opções de passe, muita recepção para passe qualificado. Recepção para passe qualificado, que pode acontecer via Benítez ou mesmo via Gabriel Neves, né? O Benítez, ele sabe trabalhar muito bem esse passe, ele sabe também conduzir a bola, ele sabe também jogar a bola no espaço vazio nas costas dos zagueiros. Acho que isso é muito importante. O problema é que, ao mesmo tempo que a gente vai ter muita associação aí, é preciso deixar claro, para que isso funcione, esses jogadores do ataque precisam marcar muito, né, gente? Não fazendo papel de secretário de lateral, de zagueiro ou de volante, mas marcar sobretudo aquele setor. Para que isso funcione, o São Paulo vai ter que fazer algo muito interessante que fez até pouco até agora, que é o seguinte: marcar de uma maneira muito desesperadora, inclusive, no pós-perda, ali no setor de ataque, e tentar recuperar a bola ali no setor de ataque, porque a gente está pensando numa equipe que tem dificuldades para marcar. A gente está sobrecarregando aí dois jogadores, na verdade, né, que é na verdade, o Luan, né, e o Gabriel Neves nessa marcação, né, e é muita gente na frente recebendo bola, querendo receber bola, criando jogo, e quando a bola perde, é muita gente para recompor, na verdade, né? Então, é muita gente lá na frente e a dificuldade de recomposição pode gerar problemas para a equipe do São Paulo. Então, o ideal é que o ataque ao portador da bola aconteça imediatamente após perder essa bola, e a recuperação pós-perda também tem que ser exercida, sobretudo no terceiro terço do campo, ali, ou no terço final, como alguns gostam de falar. Então, se isso não acontecer, ela não pode passar do meio de campo. E aí, no meio de campo, por exemplo, eu vejo o Benítez muito colado ali ao ataque. Eu não vejo, por exemplo, o Benítez ocupando ali esse meio de campo. Isso vai acontecer através de quem? Eu acho que quando ele estiver muito próximo dos jogadores atacantes ali no meio de campo, o Neves pode centralizar um pouquinho ali, até para fechar um pouco aquele setor. Só que ali a gente tem o lado do campo. E do lado direito, por exemplo, o Daniel Olímpico Alves é um cara que marca também muito mal. Hoje ele não se compromete tanto assim com marcação. É um cara que vai muito para ataque e às vezes não volta tanto. É um jogador, por exemplo, que como lateral, eu acho que tem deixado muito a desejar ultimamente. Aliás, não fez um jogo que presta depois que voltou de Tóquio. Jogou muito bem lá, quando voltou para o São Paulo, nunca mais jogou nada, porque a cabeça dele é a seleção brasileira, não tem nada a ver com o São Paulo mais há muito tempo, mas infelizmente os dirigentes não entenderam isso até o momento. Aliás, os dirigentes só elogiam ele, né, Belmonte? Só elogiam o Dani Alves e crítica no Orejuela, né? Aí é fácil, né? É fácil, valeu, Belmonte. O Orejuela joga nada e o Daniel Alves joga tudo, né? Muito honesto, muito tal, não sei o quê. O Daniel Alves, é isso aí, parabéns, Belmonte. Muito bem mesmo, né? Parabéns de novo pro Belmonte, gente, ele merece, né? É isso aí, Belmonte, valeu mesmo. O problema desse esquema, gente, é que o Crespo dificilmente vai bancá-lo. Eu lamento informá-lo, dificilmente vai bancá-lo, porque tem umas questões aí que o treinador olha para essa formação e fala assim, pelo amor, né? É claro que a minha equipe vai ficar muito ofensiva, minha equipe vai ficar muito construtiva, mas eu não tenho muita gente para marcar. Isso que ele vai pensar. Eu não tenho, porque de um lado do lado direito tem o Daniel Alves, que é um cara que marca pouco. Do outro, gente, tem o Reinaldo. O Reinaldo é doido, gente. Ele às vezes ele vai lá e contribui muito para a equipe, mas ele não contribui com nada. Às vezes ele tá lá no ataque, ele consegue fazer uma jogada interessante. Quando precisa dele como defensor, ele desaparece. Então, não são jogadores de confiança para marcação. Vamos imaginar, por exemplo, que tudo vai ficar uma espécie de sobrecarga para os volantes. Um dos volantes vai ter o papel de ocupar muito o meio de campo, porque o outro meio-campista tenderá a ir
encostar ali nos atacantes no último terço de campo. Mesmo que haja movimentação ali no último terço do campo, eu não vejo jogadores com esse compromisso tão profundo assim de marcação, exceto marcação ali no último terço, que para mim já é muito importante. Isso precisa acontecer, ou então tudo vai dar errado, né? E acho o seguinte, eu acho que para ter esses 3 atacantes lá na frente, o Crespo pensa assim, uma trinca de volantes aí. Ele pensa, por exemplo, em tirar o Benítez desse time. Ou pensa, por exemplo, em colocar um Benítez como um atacante, ali no caso, aí tiraria um desses jogadores ali do ataque. Né, para ter uma trinca de volantes muito marcadora para gerar, para dar consistência ofensiva e balanço defensivo também para essa equipe aí, no caso. Mas, de qualquer maneira, é uma escalação bastante corajosa, né? Vocês colocaram o Sara, Lisieiro, Léo e o Wellington no banco de reservas, né? São jogadores que também poderiam entrar, mas eu acho que ficou de bom tamanho essa escalação aí. Tomara que o Crespo pelo menos experimente, porque é a escalação dos torcedores, aqueles jogadores que mais os torcedores gostariam de ver no São Paulo. E acho, gente, tem jogo. Se por exemplo, entrar em campo, fazer os 2 gols primeiros, aí do que o outro adversário, fazer 1, 2 gols primeiro que o adversário, acho que essa equipe aí, dificilmente ela não vai, por exemplo, ter o domínio total das ações do jogo, porque ela vai dominar mentalmente o adversário caso ela consiga fazer um gol nos primeiros minutos de uma partida. É uma equipe muito corajosa aqui, né? É muito ousada, há excesso de ousadia talvez, ou não, mas é uma equipe realmente muito ousada, essa formada pelos torcedores do São Paulo. É isso, obrigado pela gentileza de ficar comigo neste vídeo, amigos e amigas. Até o final.